Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro numa sexta-feira, para tratarmos de alguns assuntos que certamente você já começou a perceber mudanças. Me refiro especificamente nos debates sobre a realidade concreta aqui no nosso país, a realidade política, a realidade econômica, a realidade social. E, infelizmente, nós todos ainda estamos tendo que nos ocupar de criminosos, malfeitores, de vigaristas que ocuparam o poder aqui no nosso país e que deixaram um grande rastro. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação não estão jogando luzes o suficiente para que o povo brasileiro entenda a dimensão do que foi feito contra o povo brasileiro. Nada aconteceu por acaso. Esse processo de alienação, de intoxicação de muitas pessoas aqui no nosso país, de parcelas importantes da sociedade brasileira, não aconteceu por acaso. Isso aí não foi geração espontânea, não teve uma coisa casual, não. Isso tudo fez parte de uma estrutura montada aqui no nosso país, que já vem acontecendo durante muito tempo, mas que eclodiu nesse governo passado aqui. Um processo absoluto de alienação de pessoas que ajudaram a liquidar direitos que prejudicaram essas próprias pessoas sem que elas percebessem. Passamos aqui no nosso país 4 anos numa estagnação econômica, o povo brasileiro ficando mais pobre, o povo brasileiro ficando mais sem direitos sociais. No entanto, muitas pessoas ainda vivem no mundo paralelo. Mas isso tudo começa lentamente a ser desvendado, especificamente por espaços como esses nossos aqui na internet, de muitos canais aqui que estão fazendo esse trabalho de jogar luzes sobre algumas questões, ou sobre as principais questões. Mas elas precisam ser mais iluminadas, e é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, para tratar de alguns fatos que estão acontecendo e como é que eles se inserem nessa estrutura de deixar o povo brasileiro cada vez mais alienado, cada vez mais distante dos debates críticos sobre a nossa realidade, cada vez mais perturbado, né, em alguns setores da sociedade. Mas antes de mais nada, antes de entrarmos nessas questões, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você aqui é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, não esqueça de dar o seu joinha nos vídeos que você assistir e nesse aqui que a gente está falando agora. Enfim, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você fortalecer aqui o nosso espaço, e não deixe de participar dos nossos chats também, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, nada aconteceu por acaso aqui no Brasil, tá? O processo de alienação, de intoxicação de uma sociedade, ele tem sempre um propósito, é esconder determinados fatos para que esses fatos e essa realidade não seja alterada. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos a manutenção de poder de grandes estruturas econômicas aqui no Brasil e de fora do Brasil com interesse aqui dentro, ou com interesses, né? Nós tivemos cada vez mais a subtração da energia, da riqueza do Brasil, do povo brasileiro, de direitos sociais, carreados para sustentar dívida, juros, investidores internacionais, entrega de patrimônio público a setor privado. Tudo isso não sofreu nenhum tipo de debate, com o agravante de termos tido no Brasil um genocídio gigantesco, né, com a responsabilização de uma quadrilha que ajudou, foi uma quadrilha funcional que alterou, né, a realidade do nosso país para pior. Não dá para a gente dizer que em 4 anos alguém do povo brasileiro se deu bem em alguma coisa. E a gente tem personagens que, dentro de uma estrutura que se utiliza da religião, ajudou a intoxicar e alienar ainda mais o povo brasileiro. Esse cidadão aqui não é um líder religioso somente, né? É um líder político. E como líder político, ele ajudou as pessoas a ficarem cada vez mais distantes da realidade. Uma das situações que ele fica permanentemente tentando fazer é desviar o foco de situações que são absolutamente comprometedoras da quadrilha que tomou conta do nosso país para outras que não dizem respeito a esses fatos. Como, por exemplo, agora, aonde estão as joias que Bolsonaro levou? No português, claro, as joias que Bolsonaro roubou, furtou, subtraiu, enfim, cometeu peculato. O pastor aqui, o líder político, não responde. Ele fica chamando a atenção de abusos e crueldade de Alexandre de Moraes. Isso vai esconder o fato de ter tido aqui no Brasil uma quadrilha de criminosos, e não sou eu só que digo isso.
pessoas que trabalharam com essa quadrilha também estão colocando aí vários fatos para fora, como eu vou conversar aqui com vocês. Bom, esse processo todo aqui no Brasil, ele causa muita espécie quando a gente vê, por exemplo, um jornal nacional de ontem mostrando a realidade na França, onde os franceses estão indo às ruas contra a reforma da Previdência que quer obrigar os franceses a trabalhar mais 2 anos, aumentando o teto da aposentadoria de 62 para 64 anos, para terem os mesmos direitos. Isso está causando um rebuliço na França gigantesco. O Jornal Nacional ontem fez uma matéria, né, mas não citou a reforma da Previdência no Brasil, que assaltou o povo brasileiro. Vamos acompanhar esse trecho aqui, vamos lá. Argumentou o economista. Entre os franceses, a adesão contra a reforma foi grande. Pesquisas indicam que a rejeição ao projeto chega a 67%. As greves atingiram os setores aéreo, de energia, de educação, de transportes públicos, entre outros. No momento, a maior pressão vem dos coletores de lixo, principalmente na capital Paris. Eles não trabalham há 11 dias e mais de 8.000 toneladas de lixo estão espalhadas pelas ruas. Aqueles contrários à reforma acreditam que o corte de subsídios para grandes empresas e a cobrança de impostos mais altos para os mais ricos seriam um caminho mais justo. À noite... Gente, simples assim, corte de subsídios para grupos endinheirados e uma taxação maior desses endinheirados. É o que poderia ter sido feito aqui no Brasil. No entanto, não, se subtraiu mais direitos sociais. O incrível é o seguinte, a gente teve um estelionatário mor, que ocupou a pasta da economia, que ficava dizendo, vejam só, o povo brasileiro está indo às ruas para apoiar a reforma da Previdência. E lá na França eles estão contra, né? Ou seja, os franceses são imbecis e o povo brasileiro, leia-se as pessoas intoxicadas, alienadas, manipuladas por esses grupos mancomunados com os grandes veículos de comunicação. Como eu disse para vocês, todos convergiam, né, numa funcionalidade, ou seja, lesar direitos sociais para favorecer grupos econômicos no topo da pirâmide. E aí a gente teve alguns personagens que se destacavam nesse processo de intoxicação e alienação, né? Um deles é esse senhor aqui, o Tomé Abdus, que, entre outras coisas, fazia homenagens absolutamente bizarras ao então ministro Sérgio Moro, né, dizendo que esse governo que acabou era um governo que estava combatendo a corrupção, né? Vamos ver aqui esse negócio aqui, porque eles estão tentando sumir com todos os rastros na internet, mas a gente consegue achar uma coisa ou outra aqui, né? Vamos lá. Nós estamos aqui na Campo Paulista e gostaríamos de mandar essa homenagem do povo brasileiro, como Eduardo Lages, Copeno. Você vê esse povo maravilhoso aqui, ó, para poder homenagear por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Você está lutando para livrar o Brasil da corrupção e nós nunca iremos abandoná-lo. Não é uma coisa fofa, meiga, né? Essa homenagem ao Moro, mas não ficava só nisso, né? Esse bolsão de loucura, de alienação, de intoxicação, ele foi arrastando uma parcela da sociedade brasileira que ficava ali festejando a supressão dos seus direitos, né? Até fiz alguns programas aqui mostrando, olha, como se escravos estivessem felizes ali com a administração da senzala e fossem para as fazendas ali comemorar, né? Que agora estavam trocando os grilhões, colocando grilhões um pouquinho mais confortáveis, né? Basicamente é essa visão aterradora. E um dos personagens mais bizarros foi esse aqui, com esse tipo de movimentação aqui a favor da reforma que suprimiu os direitos do povo brasileiro. Eu queria perguntar para os brasileiros se vocês são a Se o povo era a favor da reforma da Previdência, né? Gente, enquanto na França, o povo brasileiro está com você e a nova Previdência. gente, é um negócio enlouquecedor, né?
Isso que a gente está vendo não é fruto do acaso, como eu digo a vocês. Esse processo todo está sendo exposto a cada instante, pena que não tem muita reverberação, né? Por exemplo, um ex-ministro de Bolsonaro era para estar tendo mais voz nos grandes veículos, né? Para levantar aqui o depoimento dele do que ele presenciou quando ele foi ministro desse governo. Vamos pegar um trecho aqui do último vídeo dele. Achei um pé de porco aqui, achei um focinho de porco, achei uma orelha de porco. Rapaz, se não é porco, é porca. Se não é porco, é cachaça, é leitão, é feijoada, pode ir atrás. Tá esquisito, muito esquisito. E dificilmente foi 1, 2 ou 5 casos. De 140 visitas, quantas não teve presentinho voltando na mala do pessoal? Será que o Eduardo Bolsonaro, quando foi entregar pendrive, ele entregou o pendrive e não recebeu? Um mimo? Não sei. Ah, ele sabe sim, Maitrap. Você está levantando essas questões, você conhece a turma, né? Era isso que eu queria passar para vocês. Aí fica um monte de Kings Pains da vida, Silvios, os grimaldistas, esse pessoal aí ligado aí por movimento brifado, tentando passar pano, falando, não, mas ele já tinha declarado, não sei. Não tinha. Tentou esconder, tentou entrar. Depois que pegou, comunicou e tentou, depois de tudo isso, reaver a joia. Está tudo documentado, está tudo protocolado, está tudo certo. Está tudo muito bem documentado. E aí, mais grave, ele não fez isso sozinho, né? Então, quando você junta 3, 4, é formação. Eu não sou jurídico aqui, mas acho que dá. É formação de quadrilha. ORCRIM, organização criminosa. Isso aí, como o senhor mesmo acabou de falar, está tudo documentado. Vão atrás. Eu acho que o mecanismo está satisfeito com o Bolsonaro. Ninguém vai pular na frente de um trem para protegê-lo. Mas eu acho que o mecanismo não quer mais pegar o Bolsonaro e destroçá-lo. Não vejo isso. O mecanismo é satisfeitíssimo com o Flávio Bolsonaro. Eu acredito que para pegar toda essa estrutura tem que chegar no Flávio. Mas enfim, era um pouco isso que eu queria comentar. E veja... Então, gente, eu tenho conversado com vocês sobre isso aqui no nosso portal, né? Que é muito estranho estarem agora dourando a pílula, não estarem expondo o Bolsonaro diante dos crimes todos que ele cometeu. Isso já aconteceu durante a pandemia no nosso país, que era para ele estar preso, cumprindo, se a gente tivesse prisão perpétua aqui no nosso país, esse tipo de prisão, enfim. Isso não aconteceu. O Augusto Aras foi super protegido, não foi emparedado. O Rodrigo Maia não foi emparedado em relação aos inúmeros processos de impeachment que poderiam ter acontecido. O Arthur Lira, a mesma coisa. Ou seja, a geleia geral parece que está mantendo ainda, ou querendo manter o clã de bandidos com algum tipo de viabilidade política para tentar fazer algum tipo de pressão, algum tipo de chantagem a eventuais reformas que possam estar sendo implementadas ou iniciadas no governo que com as eleições, sobretudo as que firam os grandes interesses dessa gente que assaltou o nosso país. Bom, eu queria tratar aqui de outras questões, mas vou deixar para mais tarde, para o nosso papo aqui não ficar tão longo, tá bom, gente? Mas temos mais assuntos importantes e interessantes no próximo encontro nosso às 17h30. Eu espero vocês, por enquanto eu fico por aqui, e mande seus comentários aqui, porque eu quero saber a sua opinião, tá bom? Até lá, tchau!